Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, que bom que vocês estão aqui para o segundo vídeo da nossa série Quero Te Apresentar Alguém. No vídeo passado a gente falou do Salmo 22 e hoje a gente vai falar do Salmo 23. No primeiro vídeo a gente falou sobre o Salmo 22 e o título foi Jesus, o Sofredor. O que a gente viu naquele salmo? Foi como, para nossa justificação, para que a gente tivesse a nossa dívida perdoada, Jesus teve que sofrer. E a gente leu sobre o sofrimento dele e sobre tudo que ele passou, para que a gente pudesse louvar, né? Para que a gente pudesse ter a vida eterna. Então, se você não viu esse vídeo, corre lá para assistir antes de seguir nesse, que aí vai fazer mais sentido. Se no Salmo 22 a gente tem a nossa justificação, que aconteceu no passado, que Jesus já fez por nós no passado, o Salmo 23 mostra como a gente vive no presente. Quer dizer, sabendo que eu fui salvo, então sabendo que Jesus fez tudo isso por mim, sofreu tudo isso por mim, como eu devo viver o meu presente. Então é isso que a gente vai ver agora. Vou fazer igual ao vídeo passado, vou lendo com vocês, esse é bem mais curtinho, mas eu tenho muita coisa boa pra falar também, então fica comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse primeiro versículo com certeza é muito conhecido, com certeza se você nunca foi numa igreja você já ouviu esse versículo, e a gente tem que dividir em duas partes, né? A primeira parte é o Senhor é o meu pastor. Quem tá escrevendo aqui é Davi. Então, Davi era pastor e agora ele escreve se relacionando com o seu Deus, que é o seu rei e o seu pastor. A gente tem que pensar um pouquinho o que significa ser um pastor. E um pastor significa que ele tem ovelhas, né? E o que é a relação do pastor com uma ovelha? O que uma ovelha faz sozinha? Ela não consegue comer, ela não consegue se orientar, ela não consegue achar água, ela não consegue achar o caminho certo. Basicamente, uma ovelha sem pastor não é nada. Mas o pastor, por outro lado, ele é tudo para uma ovelha. Então é ele que vai guiar, é ele que vai conduzir, é ele que vai proteger do inimigo, é ele que vai prover o alimento, é ele que vai prover a água, todas as coisas. Então Davi, que era um pastor, sabia o que era um pastor, tudo que o pastor poderia fazer pela sua ovelha, e ele se dirige a Deus falando: o Senhor é meu pastor. Quer dizer, ele sabe que tudo isso que ele fazia para suas ovelhas, o Senhor é para ele agora. Em Ezequiel 34, diz que Deus é o pastor que veio nos buscar, né? E como que esse pastor nos buscou? Por meio de Jesus. E aí eu vou ler com vocês outro texto, que é João 10, 11 e 15. Não tem como a gente ler o Salmo 23 sem ler João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então o que esse texto está nos dizendo, né? Basicamente que esse pastor de Salmo 23, a gente fala: o Senhor é meu pastor, beleza, Deus é meu pastor, mas como que esse pastor veio buscar as suas ovelhas? Foi por meio de Jesus. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Não só deu alimento, não só deu água, não só deu direção, mas para que tudo isso acontecesse, ele deu a vida, que é o que a gente viu no Salmo 22. Então agora a gente segue esse salmo sabendo quem é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E a segunda parte é: nada me faltará. A gente tem uma verdade sobre Deus e a gente tem uma consequência prática para nossa vida. E falando nisso, umas coisas aqui desse estudo eu tirei de um podcast que eu gosto muito, o Revive Our Hearts, e tem uma série sobre o Salmo 23, eu vou deixar o link do primeiro episódio aqui para vocês, vale muito a pena. Então a consequência do Senhor ser nosso pastor é que nada nos faltará. E isso é diferente de dizer que eu vou ter tudo que eu quero, né? E talvez se você já nasceu na igreja, se você já ouviu várias coisas desse salmo, você sabe: eu sei que nada me faltará, que eu não vou ter tudo que eu quero. Mas às vezes a gente tem uma ideia errada de que realmente não vai faltar nada. E tudo que eu penso, então, quando alguém diz que nada vai me faltar, eu já idealizo aqui e falo: beleza, então isso aqui não vai me faltar. Mas o sentido disso é que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. O pastor, que é Jesus, vai suprir nossas necessidades. Como Paulo fala em Filipenses 4, de que Deus irá suprir todas as nossas necessidades em Cristo. Então não é que você vai ter tudo, mas é que o fato de você ter o pastor já implica que não te falta nada. Porque em Cristo nós temos nossas necessidades cumpridas. E qual que é a certeza disso? Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou, também não nos dará com ele todas as coisas? Então não quer dizer que quando eu tenho a Cristo eu já posso fazer minha listinha do que ele vai me dar, mas de que eu já tenho a Cristo, então eu já tenho todas as coisas que eu poderia querer. Então, como fala lá em Mateus 6, poxa, Deus dá comida para as aves, ele dá vestimenta para as flores, ele deu a vida do seu filho por você. Então, você acha mesmo que ele vai deixar algo de essencial, algo que você precisa mesmo faltar? Uma coisa que eu já ouvi numa pregação uma vez é que a única preocupação de uma ovelha é achar um pastor.
Quando ela acha um pastor, ela já tem todas as coisas. Da mesma forma, se a gente já encontrou a Cristo, a gente não tem outra preocupação, porque em Cristo estão todas as coisas. Então você não precisa se preocupar com o que você vai comer, com o que onde vestir, né, com o dia de amanhã, porque você já tem o seu pastor. E se você confia mesmo que Cristo é o seu pastor, você confia que ele vai te suprir, que ele vai te conduzir pelo caminho, vai te proteger do mal. Então, lembre-se, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Gente, isso foi só o versículo 1, tá? Vamos lá. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Aonde vivia o povo de Israel? Eles viviam numa terra árida. Então, quando Davi fala pastos verdejantes, tem uma ideia de sustento, uma ideia de alegria, uma ideia assim de tudo que era difícil encontrar. Tinha ali pastos verdejantes. Cara, pastos verdejantes num lugar seco, num lugar árido, é uma esperança, né? É algo muito, muito bom. E aqui é interessante que a primeira coisa que o pastor faz é me faz repousar. E que a gente tem que pensar, né? Nossa, agora então eu tenho a Cristo, então eu tenho uma enorme lista de tarefas para fazer. Não, primeiro que a gente já viu que tudo que a gente precisa está nele. E segundo, ele me faz repousar. Essa é a primeira coisa que fala do pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aqui a gente tem a ideia de que antes de Deus mandar a gente fazer alguma coisa, antes que Cristo nos mande fazer alguma coisa, é claro que a gente sabe que a gente tem coisas para fazer pro reino, mas ele nos faz primeiro repousar em pastos verdejantes, ou seja, no melhor do descanso que pode ter. E quando fala de descanso aqui, das águas de descanso, o que nos lembra de descanso, né? Sempre que Deus falava de descanso no Antigo Testamento, principalmente lá em Gênesis, Êxodo, ele falava do seu descanso, era a terra prometida, que aponta para o novo céu e nova terra. Então aponta para o nosso descanso eterno. Então ele não quer nos dar um repouso simplesmente hoje, sabe? Deus quer te dar 5 minutos de repouso. Não, ele quer te levar para o descanso eterno. Cristo nos conduz em descanso hoje ao descanso eterno. É muito descanso, é tudo descanso. Aí você fica, nossa, mas que preguiça, como assim? Eu não preciso descansar tanto. E a gente olha o comecinho do versículo 3 que diz, refrigera minha alma. É desse descanso que ele tá falando. Não é o descanso que você deita a cabeça no travesseiro e não consegue descansar. É o descanso que sempre pensa que tá cansada, quando a gente dorme, acorda e não tá descansado. Não é esse descanso que ele quer nos dar, é o descanso da alma, é o verdadeiro descanso. Então, se mesmo dormindo, mesmo cochilando, mesmo assistindo TV, enfim, se distraindo com várias coisas, você não tem um descanso, é porque falta esse descanso. É esse descanso que Jesus quer te dar, é o refrigério da alma. E esse descanso nenhuma outra pessoa pode te dar, nenhuma outra coisa pode te dar. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui a gente tem uma chave muito importante. Primeira parte, guia-me pelas veredas da justiça, né? Ele não me guia para as veredas da justiça, tipo, vai lá, pode seguir aquele caminho, mas ele nos guia pelas veredas da justiça. Isso dá uma ideia de que ele está ali de mão dada e ele está nos guiando pelas veredas da justiça. E as veredas da justiça são os caminhos de Deus, são os caminhos de vida. E aí ele fala, por amor do seu nome, não é por minha causa. Guia-me pelas veredas da justiça porque eu mereço. Guia-me pelas veredas da justiça porque você precisa me atender, porque você é o meu pastor e você serve para me proteger e para cuidar de mim. Não, é por amor do seu nome. Então tudo que a gente recebeu, vida, perdão, descanso, tudo isso que Deus nos deu foi por causa do seu amor, foi por causa do seu nome. Não tem razão em mim, não tem razão em você para que ele faça isso, para que ele seja o nosso pastor, mas é no seu nome. Então também não há espaço para ingratidão, não há espaço para descontentamento. Se você recebeu isso tudo de graça sem nenhum motivo em você, então não é para você falar assim, Deus é meu pastor, por que eu não tenho tal coisa? Não, é para você ser grato, porque você não merecia um pastor, você devia estar ali, uma ovelha perdida. E esse era o nosso estado anterior, antes de Jesus ter todo aquele sofrimento e nos encontrar e ser o nosso pastor. Então, só cabe na gente gratidão, não exigências. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui esse versículo é super rico, tem muita coisa pra gente falar daqui, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que antes ele tá falando das veredas de justiça e agora ele fala do vale da sombra da morte. Se a gente segue o pastor, nós vamos seguir por veredas de justiça, mesmo que pareçam vales da sombra da morte, sabe? Às vezes podem ter situações que a gente vai falar, acabou, né? Assim, tipo, Deus perdeu o caminho, Jesus perdeu o GPS, não dá, porque como que ele tá me levando por esse caminho se os caminhos dele são de justiça? Mas se a gente tá realmente andando com ele, ele tem propósitos ali, ele tem propósitos de nos levar por esse vale da sombra da morte para trabalhar o nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que você tenha se desviado do pastor e ande realmente por vales da sombra da morte, sabe? Tenha deixado de seguir. Agora tem a segunda parte que nos explica um pouquinho mais, né? Não temerei mal algum. Então o Salmo 27 fala que o Senhor é a luz da minha salvação. Olha que coisa incrível, né? Aqui ele fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Eu não temerei, por quê? Porque o Senhor é a luz da minha salvação. O que eu vou ter medo se Ele é a luz? Não importa se eu ande aqui, onde parecem trevas, onde está tudo escuro, eu não entendo as coisas, porque Ele é a luz da minha salvação. Porque tu estás comigo. Jesus é conosco. Ele é o Emmanuel, a definição ali é Deus conosco. Então, quando Deus fala que eu sou contigo, Ele cumpriu isso em Cristo quando Jesus foi Deus conosco, se fez carne e está aqui com a gente, sabe? Ele é conosco. Então, eu não temerei mal algum, porque Jesus é a luz da minha salvação. E porque Ele é comigo. E Jesus é imutável, Jesus é Deus, Jesus tem a mesma essência de Deus, eles são uma pessoa só. E Ele é imutável, então se Ele fala que eu sou contigo, Ele sempre será contigo, porque Ele não muda de ideia. Ele é o mesmo em todo o tempo. E aí Ele termina com tudo e fala: teu bordão, que é a tua vara, né, é a mesma palavra, tua vara e teu cajado me consolam. O cajado é aquele negocinho desse jeito, né, que servia pra puxar a ovelha, enfim, pra não deixar ela se perder. Mas a vara tinha um gancho, uma ponta, que era pra proteger dos inimigos, enfim, dos animais selvagens e tudo mais. Só que essas duas coisas, ele fala que consolam, não é só o cajado que consola. Então, essa parte está dizendo para nós que a proteção de Deus contra os nossos inimigos e a disciplina dele que nos traz para perto, quando a gente anda pelo vale e está longe dele, que nos machuca, que nos fere, mas que nos traz de volta, nos consolam. Então não é só a proteção de Deus que vai te consolar. Como é consolador saber que se eu pecar, se eu endurecer o meu coração, o Senhor vai me disciplinar e vai trazer de volta para a presença dele. Isso é muito consolador, porque ele é o meu pastor, ele vai atrás de mim, é isso que ele faz. E isso é consolo para nós. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Esse versículo não tem muito para falar, mas eu vou focar em algumas coisas. Primeiro que preparas-me uma mesa tem a ver com um banquete, né? O que é esse banquete? É alegria. Sabe, revigorar as forças, né? O que é um banquete? Tem um monte de comida, então assim, você se preenche, você revigora as suas forças, tem segurança, tem sustento. E Jesus nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Quer dizer, talvez os inimigos continuem ali. Não quer dizer que ele destruiu os inimigos e depois preparou uma mesa. Ele preparou uma mesa na presença dos inimigos. Não quer dizer que Jesus não tenha poder para destruir os inimigos, porque ele venceu a morte quando ele morreu e ressuscitou, certo? Mas tem coisas na nossa vida que às vezes podem não sair, mas a gente tem uma mesa, a gente tem um banquete diante dessas situações. Então, para quem está com Deus, para quem é com Cristo, a vida é um banquete contínuo. É essa a ideia de que a gente sempre tem uma mesa farta diante de nós, de sustento, de segurança, de alegria. Ungir a cabeça com óleo aqui tem a ver com honra, com força, com algo que nós recebemos de Cristo, que nós não temos honra em nós, não temos força em nós, mas Ele nos unge com esse óleo, para que a gente agora tenha essas coisas. Mas é bom a gente lembrar que Jesus teve os seus pés ungidos. Ele não teve sua cabeça ungida, Ele teve seus pés ungidos de tão indigno que Ele é, mas Ele ainda assim nos unge com óleo, Ele nos dá honra, Ele nos dá força, Ele nos capacita para seguir essa vida e nosso cálice transborda. Ele transborda de generosidade, transborda de provisão de Deus sobre a nossa vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Acho que eu esqueci de falar no começo, mas parece que todo salmo é uma explicação do que é ser nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você entendeu o que é ser um pastor? Não? Então tudo bem, então segue aqui. Então se você quiser voltar ao vídeo e assistir lá desse começo, pensando desse jeito, tudo bem? Esse último versículo tá dizendo que bondade e misericórdia nos seguirão, e lá no original esse seguirão tem a ver com perseguir. Então pensa que bondade e misericórdia te perseguem durante a sua vida. E por quê? Porque o nosso pastor é cheio de bondade e misericórdia e ele está conosco. Então, se o nosso pastor está conosco e ele é cheio de bondade e misericórdia, quer dizer que a bondade e a misericórdia dele vão nos seguir toda a nossa vida, porque ele não vai nos abandonar, porque ele tem um cajado que vai atrás de nós, ele não nos deixa sair do caminho e a bondade e a misericórdia dele nos perseguem, não deixam a gente sair dos seus braços. Isso é demais. Então, sem dúvida, elas vão nos perseguir porque ele é conosco. E aqui habitarei na casa do Senhor para todo sempre, né? Jesus está nos conduzindo à casa do Pai, né? Quando fala, leva-me para junto das águas de descanso, como eu disse, é o descanso eterno, é a casa do Senhor eternamente. Onde você pode habitar eternamente? Nessa vida em nenhum lugar, porque a gente vai passar e tudo isso vai acabar. Mas na casa do Senhor, no descanso eterno, nós podemos habitar eternamente. Então, aquele que é tudo para nós agora, esse pastor que é tudo para nós hoje, na nossa vida limitada e finita, ele vai ser tudo eternamente. Então é para isso que esse nosso pastor está nos conduzindo para a vida eterna, para o descanso eterno. E é por isso que a gente tem tanta segurança hoje, porque a gente sabe que nós estamos indo nessa direção e ele vai fazer de tudo para que a gente se mantenha nessa direção. Mas a gente precisa seguir o pastor.
Uma última coisa, as ovelhas têm a segurança do pastor, mas nem todos são ovelhas. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você não ouve a voz de Cristo, você não é ovelha. Você não tem todos esses benefícios da ovelha, mas isso não é problema, porque você está ouvindo as boas novas de Cristo. Você está ouvindo o que Ele fez por você. Você pode ouvir o primeiro vídeo dessa série também, que vai falar sobre isso. E você pode se tornar uma ovelha do pastor, se você deseja essa segurança e tudo isso que Ele nos provê, a vida e a vida eterna. Então você tem que se tornar uma ovelha e seguir o pastor. Mais uma vez, ovelha, nós temos essa segurança plena, essa segurança completa de que Ele é o nosso pastor e Ele vai nos conduzir até o final, até a vida eterna, até a coroa da vida, e nós viveremos com Ele eternamente. Bom, gente, esse foi o nosso segundo vídeo. Estou muito feliz que você assistiu até aqui. Não deixe de deixar seu comentário, de falar o que você achou disso. Se você quer mandar isso para alguém, manda agora, não deixa esquecer. E se inscreve também, ajuda bastante aqui, compartilha esse canal se você quiser. Eu tenho certeza que isso pode chegar em bastante gente, pode abençoar muita gente. E a gente se vê no próximo vídeo, com o último vídeo da nossa série, do Salmo 24. Espero vocês lá!